Eu nunca fiz essa apresentação, por isso que eu estou pensando aonde eu vou ganhar ritmo, porque é a primeira vez que eu vou fazer essa apresentação, e desde quando eu deixei de ser publicitário e fui trabalhar em banco, eu perdi um pouco o traquejo de palco, a gente fala menos de pé, a gente fala menos em público, as portas são mais fechadas, os ambientes são mais formais. Mas vamos lá, vou ver se eu me recupero. A história aqui é a seguinte: antes de chegar exatamente na situação da relação das agências com as empresas, nossa, é bastante gente. Eu acho que tem que dar um panorama que eu acho relevante, senão ninguém vai entender a situação específica a qual diz respeito e porque a gente tem um ponto de vista diferente de como deveria funcionar. A primeira coisa é assim, existe uma premissa de autoavaliação, de autocrítica, que eu trabalho num setor tradicional. Talvez a gente seja o negócio mais tradicional que exista no país, que passou por menos inovação, né? E dizer isso eu acho que é importante. E isso gera uma coisa embaraçosa, porque eu não sei se todo mundo conhece os 4 pilares estabelecidos no BAV, que é uma construção de marca, pouco importa a leitura acadêmica, mas a verdade é que nos últimos 50 anos, todas as instituições financeiras e bancárias construíram a sua reputação baseado em 2 pilares, um pilar de estima e um pilar de conhecimento, que é bem simples, ou seja, já que todo mundo compulsoriamente vai precisar de um banco, pouco me importa te convencer do quão importante e relevante é o setor bancário e o setor financeiro. Eu já parto da premissa que você vai ter que escolher um banco, portanto, o que me resta é falar que eu sou melhor, ou pior, ou menos pior do que o meu concorrente. Como que eu faço isso? Com força, então conhecimento tem a ver com a minha capacidade de comprar mídia, falar muito, falar inúmeras vezes, ter um mínimo de disciplina em relação ao alcance e frequência, mas ter lastro, ter capilaridade, ser significativo porque alguém vai ter que escolher. E depois, ser capaz de cumprir com alguma promessa. Qual que é a fragilidade que existe aqui? Absolutamente dependente de um volume de mídia estratosférico, porque não constrói um legado competitivo. E as promessas, em função do setor ser muito estagnado, são promessas vazias. Não tem inovação de produto. Faz 50 anos que uma conta corrente no Brasil é uma conta corrente de banco. Então, a promessa fica sempre calcada em coisas muito subjetivas. Meu serviço é melhor, eu sou um pouquinho mais rápido, sou um pouquinho mais empático, estou no seu bairro, minha agência é mais bonitinha, te dou uma condição de preço. Mas... Alô? São coisas tão vulneráveis e tão voláteis que são muito dependentes de um esforço de comunicação contínuo que seja feito. E o mais grave, eles constroem de forma absolutamente egoísta. Então, o laranja constrói para o laranja, o vermelho constrói para o vermelho, as outras cores desapareceram, tem o amarelo. Mas não existe um raciocínio mais importante de para onde vamos no futuro. É quase que um modelo imediatista de construção de marca, né? Qual que é o ponto aqui? Quando você faz esse modelo de trabalho, você olha sempre para o presente e você olha para o seu concorrente. O mercado está estabelecido, todo mundo, num determinado nicho, vai precisar de um banco, portanto, tudo que me importa é olhar para o meu concorrente. E isso é a zona de atuação de todas as agências de propaganda clássicas nesse país. Pouco importa se elas sejam vocacionadas ou não, se elas têm um sobrenome digital. A questão é, este modelo de atuação é um modelo que permeia também, durante 50 anos, o mercado publicitário. Qual que é o ponto que acontece na nossa indústria? A gente tem 2 consequências quando a gente faz 50 anos só aquilo. A gente para de explicar para as pessoas qual a relevância de um banco. E quando você não conta a sua relevância, você tem gerações futuras que não entendem que é compulsório ter um banco. Então você tem um bando de gente que não compreende o raciocínio de 5 players brigarem entre si, porque eu mal sei porque preciso de um deles. É complicado, né? Não adianta ficar falando se eu tenho o meu propósito, se eu vou mudar a vida das pessoas, se eu sou mais barato, se eu sou maior, se na prática eu não sei por que eu preciso disso. Então você começa a ter um desgaste em relação à sua base. Ninguém fala de relevância no mercado bancário porque existe essa arrogância de achar que você precisa de um banco. E não tem inovação. Baixíssima inovação. Ou inovação fútil, efêmera. E aí é o grande ponto, porque quando o nome do jogo começa a ser construir vitalidade de marca, a gente tem que olhar para o futuro e para o consumidor. Eu não olho nem para o presente e não olho nem para o meu concorrente. E aí é que eu pergunto, que agência nesse país me ajuda nisso? Eu trabalhei 18 anos em agência de propaganda. E o que eu posso te dizer é que, dificilmente, os skills, as estruturas, os profissionais, os métodos, os processos, os salários, as divisões, são pautadas para construírem esses 2 pilares.
E esse é um paradigma, porque essa não é uma necessidade do Santander, essa é uma necessidade de uma série de setores, e tenho certeza de todos os meus concorrentes. E o questionamento começa a ser bastante distinto, ou seja, eu não tenho dúvida que tem gente muito, muito preparada para exercer o lado direito que eu mostrei, mas o lado esquerdo é bastante complicado. E quando o cenário muda, não somos mais um negócio tradicional. Porque, como se não bastasse, o raciocínio da dependência dos 5 players desaparece com a abertura bancária e você começa a ter um negócio que as pessoas chamam de fintech, que é muito chique, ou qualquer outro serviço vertical financeiro, que trabalha exatamente tudo que não é trabalhado. Ele não fala de causa, não fala de propósito, e não fala que ele necessariamente atende um serviço, porque isso é premissa. Se eu estou te oferecendo um serviço, é óbvio que eu vou cumprir. Mas ele fala de inovação e ele fala de relevância. Então, ele depende menos de comunicação e de propaganda, e esses passam a ser os novos concorrentes, que ainda não incomodam em escala, mas vão incomodar cada vez mais. Até porque eles serão maiores e eles serão mais plurais. Teremos mais players do tipo. E aí é engraçado, porque o que acontece? Para cumprir com essa história do pilar 1 e o 2, o futuro do mercado financeiro e bancário, e provavelmente de outros setores, estou falando do meu, que eu me sinto mais seguro, é fazer CRM e cross-sell, e é fazer gestão de ROI. E é muito difícil, quando uma área de marketing, em vez de fazer propagação, em vez de fazer publicidade e propaganda, precisa fazer hipermídia com um grau de assertividade enorme, porque não basta eu contar para as pessoas qual é o meu produto, eu vou ter que contar a jornada, qual produto vem primeiro, qual vem depois, e eu não vou poder fazer meia dúzia de clusters ou esses targets demográficos horrorosos que a gente faz em plano de mídia. É mais profundo, não é uma disciplina de mídia, é uma disciplina de CRM, não necessariamente encontrada nas agências de propaganda, tampouco nas estruturas de marketing. E fazer gestão de ROI também nunca foi uma disciplina onde necessariamente as agências meio que investiram muito tempo. E é um outro problema, porque é a grande disciplina, porque nesse novo business, marketing precisa deixar de ser despesa para ser investimento. Para deixar de ser despesa e virar investimento, precisa se provar. Que é mais complicado na indústria, porque na indústria tem sell-in, na verdade você está vendendo para varejistas, mas eu vendo para o consumidor final. Se eu vendo para o consumidor final, eu deveria ser aferido em tudo que eu faço. É bem bonito no PowerPoint, mas é absolutamente difícil de executar. Até porque eu não faço vendas individuais de e-commerce, que eu vou saber quanto custou uma venda. Eu crio um vínculo com aquela pessoa. Ela é meu correntista. Ela vai pagar todo mês ou não vai pagar todo mês, vai consumir 10 produtos, ou nenhum produto, ou um produto. É complexo fazer gestão de ROI numa empresa de serviços. Não só bancária, mas talvez de telecomunicações. Os planos são complexos. Agora, fazer isso aqui é complicado. E o mais curioso é que, assim, então vocês saíram procurando agências que entendam de ROI e agências de propaganda que entendam suficientemente de CRM. Não. Não. Não precisa ser vocacionado especializado. A questão é, para ajudar naquela missão, tem que saber fazer o que originalmente deveria ser feito com profundidade. E aí que a porca torce o rabo. Porque é mais difícil falar que você entende de atendimento de negócios se você entende de vendas, porque aqui nós vamos medir vendas. Então, eu quero saber o quanto que você entende de vendas. A gente não está procurando uma solução mágica, disruptiva. A gente só está procurando que o exercício das funções clássicas de uma agência de propaganda sejam exercidas com profundidade e com maestria. É isso que deveria ser feito, em todos os aspectos. Então, assim, aqui mídia vai ter que entender de matemática, porque o meu cliente interno é engenheiro formado no ITA. Não adianta fazer regra de 3, entender o que é o índice de afinidade, que não vai resolver o problema. O buraco é mais embaixo. E se a gente precisa de inovação, eu não preciso de planejamento fazendo retroplanejamento, defendendo campanha boa. Eu preciso de planejamento me dando insight de consumidor, porque a inovação virá do marketing. Eu sou obrigado a voltar para o meu cara de produto e falar assim, temos um buraco e precisamos de um cartão de crédito X. Porque eu, junto com a minha agência, identificamos que existe um nicho, uma demanda reprimida de um determinado serviço. Isso é ser planejamento de agência. E não fazer PPT falando que a campanha é boa ou ruim. E isso é difícil de achar. Pessoas que fazem isso existem. Agências com estruturas que fazem isso continuamente de forma fabril não existem. E aí é um problema. E aí eu acho que a gente tem uma crise na relação do setor. E aí, legal, e onde fica o conhecimento técnico de CRM, de performance, de branding? Dentro. E talvez esse seja o motivo de eu ser o diretor de marketing do banco. Que eu não entendo um cacete de marketing, nem de branding, mas eu entendo alguma coisa de performance. Então, o meu parceiro não tem que entender de performance, o meu parceiro tem que entender de fazer o que a agência de propaganda deveria fazer, mas se acomodou a fazer de um jeito mais frágil do que existia. Então, legal. E qual a nossa contrapartida para aumentar esse grau de exigência e pedir isso e ter a segurança de ser tão crítico como eu estou sendo aqui agora? É oferecer alguma coisa de volta.
O que é oferecer uma coisa de volta? Não dá para exigir tudo isso se a gente não puder devolver. Então, o que a gente tem tentado fazer no último ano? Processos de concorrência absolutamente transparentes, justos e enxutos. Concorrência tem que ser pagar. Mas o cara já está trabalhando para mim, então vamos pagar. A nossa última concorrência de performance foi uma loucura. A gente habilitou 5 agências que foram homologadas e compraram mídia formalmente em veículos e ficaram concorrendo entre si num job de mundo real, com peças veiculando para as pessoas, onde a escolha foi absolutamente fria e calculista sobre quem, de fato, gerou o maior volume de conversões e quem gerou o custo mais baixo por conversão. Tinha um painel, um dashboard decidiu quem ganhou. Não foi o Igor, nem a equipe do Igor, nem o CEO do banco. Aliás, não precisava ter ninguém para descobrir quem ia ganhar a concorrência, era só olhar para o dash. Esse é um jeito mais transparente, mais justo de fazer concorrência. Você tira viés subjetivo, você tira análise, você tira os seus amigos, você tira um monte de coisa. Às vezes não dá para fazer assim? Não dá. Mas, pelo menos, então, seja correto, seja justo. A gente fez uma concorrência que foi remunerada, a gente fez uma concorrência que a gente deu feedback, a gente deu uma concorrência que a gente proibiu essa pataquada de envelopar a sala, fazer filme, impressionar, barganhar. Não pode. Você tem 18 minutos para fazer um PowerPoint me contando como é que você vai resolver o problema para mim. Qualquer tipo de invencionice, celebridade, qualquer coisa que eu faça eu ser seduzido não vai funcionar, porque eu trabalhava com propaganda, não vou ser seduzido por isso. Meu problema não está do lado direito do slide, como eu mencionei, está do lado esquerdo. E, para isso, você não precisa de nada. Você precisa de uma pessoa, trabalho, modelo científico, responsabilidade e 18 minutos. Foi assim que a gente fez a nossa concorrência. E eu acho que mesmo quem não ganhou as concorrências é capaz de reconhecer que a gente foi muito justo. E a gente foi o justo o máximo possível. A gente não é perfeito, mas a gente tenta. Outra coisa importante nesse modelo é que a gente vire sócio. Então, a gente tem insistido muito em remuneração variável. Mas não pode ser uma remuneração variável que penaliza a minha agência. Tem que ser uma remuneração variável que construa uma cenoura maior que tem que ser conquistada. Ah, mas é complicado, quais são os KPIs, você tem um processo de decisão, tal. A gente tem tentado ser o mais próximo possível, e talvez o jeito mais honesto que eu posso testemunhar aqui é que uma das nossas agências tem, literalmente, um Ctrl+C, Ctrl+V da minha remuneração variável. É a minha. O cara sabe quanto eu vou ganhar de bônus, qual é meu bônus, pelo que eu sou medido, e a régua dele é a mesma que a minha. Então, ou a gente fica sócio e a gente, de fato, é cúmplice, ou as coisas não vão acontecer. Só que isso não tem que ser destrutivo. Não tem que ser no sentido de que você renuncia a dinheiro e conquista o dinheiro. Não, tem que ser positivo. A gente é banco, a gente dá lucro. Não tem problema de pagar. Mas temos que ganhar junto. E você tem que ser corresponsável pelo problema, na alegria e na tristeza. Então, a gente não se incomoda de casar com os nossos parceiros aqui. Por isso tem um último item lá de contratos de longo prazo. Não tem nada mais desesperador do que fazer um pitch, uma concorrência. É horroroso, é desgastante, sofrido, angustiante, é um lixo. Então, a gente deveria... Ninguém casa pensando que vai casar 2 vezes. Né? E a outra coisa que demonstra qual é o nosso nível de identificação e por que a gente acha que o futuro na relação com as agências tem que ser mais próximo, é estabelecer o fim da barreira para que as pessoas das agências trabalhem dentro das nossas estruturas. Parece besteira, mas não é. Demonstra um grau de proximidade onde não existe uma relação hierárquica entre quem manda e quem obedece, que fica muito evidente quando o cara senta na mesma mesa que você, na mesma cadeira que você, divide o mesmo dia a dia que você, a sua rotina. Não é frescura. Não é sentimento de posse. Quero a minha agência trabalhando aqui comigo. Não, é para a gente demonstrar que, de fato, somos uma extensão de um time. Os marketings vão ser cada vez mais enxutos e as agências precisam ter a capacidade de serem a extensão do marketing. Por isso, ela precisa ter a mesma meta, a mesma remuneração, o mesmo tratamento e a mesma cadeira e o mesmo computador. Esse é o modelo que vai funcionar. E a gente não teve preconceito nenhum. Alguns dilemas que a gente não se afeta aqui. A última concorrência que a gente fez tinha uma consultoria na lista. E ela perdeu. Essa é uma esperança para as agências. Porque, em tese, aqueles 2 pilares de inovação e de relevância não são territórios das agências de propaganda, são territórios de consultorias. E uma das consultorias foi colocada à prova e perdeu para uma agência de propaganda. Então, não significa que não se tem potencial para fazer. Significa que não tem disciplina e recorrência de se fazer assim. Mas o capital intelectual está dentro das agências para conseguir exercer um outro tipo de trabalho. A gente acredita nisso. Só que a gente não tem nenhuma teoria, a gente colocou isso à prova e ficou evidente na decisão da última escolha que a gente fez. Então, é isso. Para não ser muito técnico,
O que a gente tenta fazer para tentar ser mais próximo, mais justo dos nossos parceiros é ter um mínimo de empatia, ser muito correto com meritocracia, ter alguma cumplicidade e construir lealdade se for bom para ambas as partes. Eu tenho 24 minutos e acabei. É isso. Pergunta, tem que fazer pergunta. Alguém me ajuda aqui. Não sei. Não sei. Também não sei. Alguém quer levantar a mão e fazer pergunta? Talvez seja. A gente pode circular uma coisa. Quer? Oi? Vamos levar aqui um microfone. Isso aqui é improvisado, hein? Na boa. Bom dia. Bom Meu dia. nome é Thaís, eu sou do Bradesco. Queria saber se vocês usam sala de performance. Pelo visto, sim. Acho que sim. Obrigada. Acho que sim. Respondi? Usamos. Mais uma pergunta. Se ele quiser, ele faz, eu falo no microfone. Alô? Principalmente nessa parte da relação de longo prazo. Desculpa. Eu gostei bastante do que você falou aí, principalmente dessa coisa da relação de longo prazo aí, porque muitas vezes é o que você falou, a gente se mata num pitch, gasta uma puta grana, muitas vezes não entra, e quando entra, muitas vezes fica um contrato de 6 meses, 1 ano, enfim, uma coisa que realmente não dá. E eu gostei bastante da história que você falou da relação de longo prazo. Não sei se você pode falar, eu queria perguntar da concorrência que você fez, que o Santander fez, de que prazo vocês estão falando? Entendi. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, por uma questão contratual e de compliance, os contratos precisam ter um dado finito. Porque se eles não precisassem, eles não precisariam ter prazo. Na verdade é bem isso. Assim, acho que para ser justo, eu vou usar a analogia do casamento, tá? Não é assim, eu não vou falar qual que é o prazo do contrato, mas ele é muito maior do que tradicionalmente é feito, ele é mais longo. Ele poderia ser mais longo, ele não é por uma questão jurídica e de processos do banco, mas a relação aqui, sendo absolutamente sincero, e não tem nada de hipócrita no que eu estou falando, é essa, ou seja, né, você tem uma certidão de casamento que não tem prazo de validade, mas tem um monte de gente que renova votos. Não é uma tradição muito brasileira, mas existe. Então, é mais nessa linha, ou seja, o prazo é absolutamente longo, porque a gente não tem nenhuma intenção de romper. Mas, do mesmo jeito que você tem liberdade num casamento de se sentir insatisfeito, unilateralmente, você tem uma margem de saída, né? Agora, de um jeito onde a gente é medido, onde a gente é cúmplice, onde a gente tem uma disciplina de dia a dia, que permite a gente ficar satisfeito um com o outro, eu acho que a gente se sente totalmente livre de ter relações de 10 anos ou de ter relações de 6 meses, para ambos os lados. E aí eu acho que isso tem que ser um direito exercido pela agência também, que pode também estar frustrada e não estar feliz na relação. Mas é longo. Desculpa não poder ser exato. Oi, Igor. Eu sou Ana Carolina, do Banco do Brasil. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Para mim também. Eu queria, aproveitando essa questão contratual e jurídica e a questão desse contrato por variável, entender como é que vocês conseguem embasar esse contrato fora da regulamentação, né? A gente sabe que o SEMP regulamenta o desconto padrão de agência. Sim. E como é que vocês conseguem aí essa brecha para fechar uma remuneração variável? Isso é fácil de responder. É o que eu te disse, assim, se a remuneração variável não for penalizar e ela não for abaixar a sua remuneração mínima estabelecida em lei, ela só é positiva. O que eu posso fazer é reduzir você minimamente a cumprir as exigências regulatórias, então eu te remunero como qualquer anunciante deveria remunerar as suas agências, mas eu acho que é muito mais divertido se você puder ganhar o dobro, o triplo, o quádruplo ou o quíntuplo. Então, você garante o desconto padrão mínimo. Ninguém corre risco trabalhando no prejuízo para mim. Todo mundo dorme bem à noite. Agora, a sua ambição do quanto você eventualmente queira ganhar está atrelada à sua capacidade de entregar tangíveis e KPIs quantitativos que são avaliados por nós. E, para ser justo, são os mesmos KPIs que eu, Igor, e as pessoas que trabalham comigo no marketing também são avaliadas, até para a gente não ter um viés de distorção. É assim.
Eu aqui. Posso? Última. Aqui, ó. Quantas forem? Oi. Eu primeiro. Tem duas pessoas falando. Aguenta aí que ela seja gentil com ela. Oi, Igor. Sou Elisa Calvo, sou consultora de marketing digital. Tem duas perguntas, né, que eu quero te falar. Assim, quanto dessas métricas todas do KPI está coligada ao presidente, ao board todo da companhia? E quando você não chega no KPI, o que acontece, na verdade? Se é uma empresa de serviços, o que acontece quando não chega no KPI? Como vocês reagem? A primeira pergunta O KPI é compartilhado com quem? Assim, o board da companhia? Se eu ficar mais para trás, melhor? Você não pode chegar muito perto da audiência. Eu não posso ficar lá, tá? Desculpa. Eu não posso te falar exatamente quais, mas nos nossos KPIs existem KPIs que são correlacionados, a gente não chama de presidência, mas ao board e ao conselho executivo do banco. Então, os nossos KPIs não são apartados dos KPIs de quem faz a gestão inteira da companhia. Não são todos, existem alguns KPIs mais táticos, mas sim, existe um percentual significativo dos KPIs que a gente tem que também estão condicionados lá em cima. Então, existe essa paridade. 1. 2. O que acontece quando a gente não cumpre os KPIs? Não sei, porque a gente cumpriu todos. Podendo, parabéns. Aqui? Posso falar agora? Não, Pode. não. Última pergunta. Depois, quem pode pagar o almoço para o Igor? Questão de ordem. Como que liga isso aqui? Boa. Oi, Igor. Queria saber de duas coisas para você. Primeiro, agora, você na posição de diretor de marketing, do outro lado do balcão, como anunciante, mas você é um cara que conhece muito, já passou por várias estruturas e vários modelos de trabalho em agência. Tá? Eu queria que você falasse um pouco, com essa mudança que você fez e com a experiência que você tem, como que você vê o futuro da agência, a vinda dessas consultorias que, em alguns momentos, acabam oferecendo serviços que no passado eram das agências e quanto que passa a ser também responsabilidade do cliente. Eu vejo que tem muitos clientes que têm uma estrutura que ela faz o trabalho que no passado delegava para a agência. Eu queria que você falasse sobre isso. E a segunda coisa, a preocupação do Santander em relação à veiculação de campanhas em ambiente de fake news ou conteúdo ilegal. Porque recentemente eu fiz uma pesquisa rápida em uma ferramenta de mercado e descobri que boa parte das veiculações em sites legais no Brasil são grandes anunciantes conhecidos. Queria que você falasse sobre esses dois assuntos. Vamos lá. Sobre essa história, sobre o território de como as agências precisam se posicionar. Olha, eu acho o seguinte, quando você trabalha no setor de serviços, você tem que ser absolutamente camaleônico. Eu acho que o futuro das agências ou de qualquer empresa de serviço está no fato do quanto ela consegue se adaptar às necessidades do cliente dela. Aí, é muito isso, ou seja, a nossa satisfação com os nossos parceiros está muito atrelado ao quanto eles conseguiram desapegar de alguns valores e algumas crenças para conseguirem construir estruturas dedicadas e específicas para as nossas necessidades. Agora, o quanto isso é mais técnico, menos técnico, eu acho que a premissa é importante. Essa premissa precisa acontecer. Existe um negócio que eu acho que precisa meio que ser desconstruído, nessa coisa meio Mad Men de agências de propaganda, é que esse é o meu jeito de trabalhar, se você quiser, é assim. Isso eu não topo. Até porque eu trabalho com pessoas, eu não trabalho com CNPJs. Então, assim, pouco me importa qual é a marca que está em cima e qual é a razão social com quem eu estou trabalhando. Eu me importo e me incomodo com as pessoas com quem eu estou lidando, porque a gente trabalha no setor de serviços, ou seja, tudo é capital intelectual do que as pessoas estão fazendo. E se não existir um nível de flexibilidade para a gente construir um fluxo, um organograma, processos e métodos que sejam bons para ambos os lados, acho que vai ser muito difícil. E acho que as agências de propaganda têm um histórico ruim, muito antigo às vezes, de estabelecer processos e exigirem que clientes executem e se adaptem a esses processos. Isso eu acho que é o mais nocivo hoje para o mercado de publicidade do que o problema da criatividade, o problema da mídia, o problema da remuneração. Acho que esse talvez seja o maior câncer existente num setor de serviços que demorou muito para perceber isso. Mas eu acho que isso vai ser resolvido e tem sido resolvido
gradativamente. Tem exemplos internacionais enormes, tal, então não me incomoda. Sobre fake news, é bem complicado. Eu não tenho dúvida que você deve ter visto grandes anunciantes exibindo suas marcas e propagando seus serviços em ambientes que não necessariamente são ambientes puros. Faz sentido. E aí é um super dilema, porque eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem claramente um grau de responsabilidade onde a gente precisa ter um efeito de corregedoria, de se preocupar, de fiscalizar e de exigir que a gente nunca associe a nossa marca a ambientes que eventualmente sejam duvidosos. Mas, ao mesmo tempo, a verdade é, todo mundo tem metas comerciais, todo mundo tem que cumprir o seu volume de pessoas entrando no funil com suas devidas conversões, e os próprios players têm dificuldade de fazer algum tipo de filtragem. Então, aí fica uma discussão entre a cruz e a espada, ou seja, o quanto você consegue fazer. O nosso modelo hoje no banco é um modelo reativo. A gente tem convicção que a gente não consegue filtrar tudo, e se a gente fizer isso preventivamente, eu vou perder muito impacto, mas a gente é absolutamente intolerante quando a gente vê alguma coisa que não funciona em relação às nossas regras e valores e premissas, e a gente manda tirar, sob efeito de quando isso acontece recorrentemente, aí a gente tem uma penalização ao veículo ou à plataforma que fez com que isso acontecesse. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que provavelmente a gente tenha vazamentos. Eu acho que aí é uma demanda do mercado como um todo. Eu acho que todo mundo deveria ter o mesmo grau de disciplina e exigência para que isso não acontecesse, porque todo mundo ganha nessa história, mas é muito difícil fazer mapeamento, até porque, como se diz, fake notícia é um negócio perecível, né? Então, ou seja, não tem jeito de a gente construir o inventário perigoso, o inventário ruim, porque no dia seguinte ele fica obsoleto, porque tem a nova notícia, aquela não é mais inventário, não vai ser mais acessada. Então, como é um trabalho contínuo, também não é um trabalho muito simples de ser resolvido, e aí é um problema do ecossistema do mercado inteiro. Players de tecnologia, publishers de conteúdo e anunciantes precisavam trabalhar de mãos dadas, mas é um trabalho que não me parece trivial. É isso. Senhoras e senhores, palmas para Igor. Igor.